Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você. Por favor, se sinta em casa. Nós estamos muito alegres e contentes em poder estar por meio desse canal aqui falando das riquezas da palavra do Senhor. Nós já temos falado inúmeras porções da Bíblia e por vezes falamos aos jovens, outras vezes aos pais, em alguns momentos nos dirigimos aos novos crentes e dessa vez nós queríamos dirigir uma palavra para você que é pai. Exatamente. Você que é pai, pai mesmo, pai e mãe. Não estou me referindo a pai espiritual. É você que tem filho e filhas em casa. Há um texto na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, que é muito importante. Porém, infelizmente, muitos pais acabam lendo esse versículo, eu acho que talvez de forma rápida, e por tirar uma letra desse versículo, acabam interpretando de maneira equivocada. O capítulo 23 do livro de Provérbios, no versículo 6, diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Certamente, a preocupação de todos os pais é com o futuro de seus filhos. Todas as ações, todas as atitudes, todas as palavras que nós dirigimos aos nossos filhos têm como objetivo garantir um futuro para eles. Por essa razão, muitos pais se preocupam com a parte física dos filhos, nutrindo-os com a melhor comida, dando a eles a melhor roupa. Ou os pais também se preocupam com o futuro profissional dos seus filhos. Exatamente por isso acabam optando pelas melhores escolas, incentivando os filhos a lerem bons livros, a aprenderem profissões desde cedo. Tudo isso para que no futuro eles possam estar bem e os pais possam ficar tranquilos de que os filhos terão condições de seguir a vida adiante sem o auxílio dos pais. Porém, há uma terceira área que os pais devem atentar, principalmente nós que somos cristãos, que é a área espiritual. Nós precisamos instruir os nossos filhos também nesse campo, no campo espiritual. De que adianta nós darmos atenção à parte física, à parte psicológica e até mesmo à parte profissional dos nossos filhos, se a parte espiritual não for bem cuidada? Eu quero dizer uma palavra para você que está nos assistindo. Se essa parte for negligenciada, todas as outras estarão comprometidas. Uma criança que cresce, um filho que cresce sem os princípios contidos na palavra de Deus, um filho que cresce sem o temor do Senhor, sem conhecer a palavra do Senhor, sem conhecer o plano de Deus para a vida dele, por mais bem-sucedido que ele venha a ser no mundo, ele jamais encontrará a plena felicidade e jamais encontrará o verdadeiro sentido da vida. O maior investimento que os pais devem fazer nos seus filhos é o investimento na área espiritual. Porém, o que acontece, lamentavelmente, é que muitos pais acabam tomando o texto de Provérbios capítulo 23, versículo 6, de uma forma errada. O texto nos diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Lamentavelmente, alguns pais acabam lendo esse versículo da seguinte maneira: ensina a criança o caminho em que se deve andar. Ensinar a criança o caminho e ensinar a criança no caminho são maneiras de ensinar a criança completamente diferentes. O que viria a ser ensinar a criança o caminho em que se deve andar? Seria algo mais ou menos assim: filho, você precisa ler a Bíblia todos os dias. Filho, você precisa orar antes das refeições. Filho, você precisa agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem dado a você. Filho, você tem que se arrepender dos seus pecados. Filho, você não pode falar palavras feias. Tire as gírias do seu vocabulário. Fale palavras agradáveis. Isso é ensinar o caminho. Mas a Bíblia não nos orienta assim. A orientação que a palavra de Deus dá para os pais é: ensina a criança no caminho em que se deve andar. O que significa ensinar a criança no caminho? É pai e filho caminharem juntos no mesmo caminho
e os filhos observarem os pais, as atitudes, as palavras deles e aprenderem como se deve fazer. Não basta dizer ao filho, leia a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia com ele e o seu filho precisa ver você lendo a Bíblia. São atitudes como essas que fazem toda a diferença na formação de um filho, na formação de um filho cristão. Se você, pai, está preocupado com o futuro do seu filho, eu quero encorajar você. Não apenas oriente para ele o caminho que ele deve andar. Não diga, é por ali que você tem que andar, meu filho. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. É importante que você também percorra esse caminho juntamente com o seu filho. Aquilo que você quer que ele faça, você também tem que fazer. É importante que nós pais sejamos exemplos para os nossos filhos. Muitos pais têm a expectativa enorme de que seus filhos sejam úteis ao Senhor, de que seus filhos sejam consagrados ao Senhor, mas eles mesmos não se consagram ao Senhor. Não adianta você consagrar o seu filho ao Senhor se ele não ver em você um modelo de consagração. Se você deseja o melhor para o seu filho, você também precisa buscar o melhor para a sua vida. Se você deseja que o seu filho seja um servo do Senhor, seja alguém que busque o Senhor, você precisa também buscar o Senhor. Então, essa era a porção da palavra que nós queremos compartilhar com vocês, pais. Não apenas apontem o caminho para os seus filhos, chamem eles para poder percorrer o caminho com vocês. O caminho da oração, o caminho da leitura da Bíblia, o caminho de congregar, o caminho de buscar o Senhor. Se você percorrer esse caminho com o seu filho, certamente você vai produzir na sua casa homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que aprenderam com seus pais princípios que os nortearão pelo resto da vida. Lembre-se, ensine a criança no caminho em que se deve andar e quando for velho, não se desviará dele. Que o Senhor abençoe os pais para que todos nós possamos juntos produzir uma geração de filhos que amem o Senhor. Louvado seja Deus.